Minhas amigas e meus amigos, muito boa tarde. Agradeço mais uma vez o convite da casa e falar com vocês aí pela primeira vez no ano de 2016. Aliás, feliz 2016, né? Paz e harmonia para todos nós. E o tema de hoje me remete, né, a uma metáfora interessante e uma metáfora que provavelmente muitos de vocês já presenciaram ou já participaram, né? Não como metáfora, mas na vida real. E eu já presenciei, já participei também algumas vezes, que é o fato de você fazer uma trilha numa, digamos assim, num turismo de aventura, né? E a primeira instrução que eu recebi quando eu fiz uma trilha foi do guia, né, que estava ali conduzindo a nossa trilha, a nossa jornada, foi o seguinte: leve pouca coisa na mochila, né? Disse isso para a turma toda que estava ali. Ó, vamos fazer uma longa caminhada e eu aconselho que vocês levem pouca coisa na mochila, leve apenas o essencial, né? E, e ele dizendo, né, e comentando com algumas pessoas que levaram mais do que o essencial, né? Seja por medo de faltar alguma coisa, seja por questões de vaidade, né? Mais roupa ou mais, enfim, perfume, mais maquiagem, mais coisas do gênero. Essas pessoas acabaram se cansando mais, né? E aí ele também continuou depois dizendo que o peso da mochila é proporcional ao desgaste, né, que nós vamos ter durante aquela jornada. E trazendo isso aqui para a vida e para o tema reconcilia-te com o teu passado, não é isso? Nós podemos fazer aqui uma reflexão sobre o que nós carregamos na nossa mochila durante essa jornada de vida, né? Tendo um agravante. Ou, bom, pode ser um agravante ou pode não ser, depende do ponto de vista, né? Nós espíritas sabemos que a nossa mochila não começa no nosso nascimento, né? A mochila, ela já vem carregada com algumas coisas para a gente aqui na nossa encarnação, porque nós temos experiências de outras vidas. Então, o que é que nós carregamos na mochila e que pesa, né? Eu vou dar alguns exemplos do que nós carregamos e pesa, né? Pesa como se fosse uma pedra dentro da mochila. Mágoas, ressentimentos, culpas, remorsos, vinganças, ódios, né? Esses sentimentos e emoções negativos, quando não bem trabalhados, eles formam uma espécie de pedra, se cristalizam na nossa mochila espiritual, e aí, da mesma maneira como uma trilha, a gente acaba se desgastando com o tempo, né? Nós nos tornamos mais pesados porque nós não cuidamos e colocamos na nossa mochila apenas aquilo que é essencial. Porque assim, as coisas, as emoções positivas, os sentimentos positivos, eles não pesam, pelo contrário, nos deixam mais leve, né? Amor pesaria numa mochila? Amorosidade? Não, né? Carinho? Fraternidade? Não, né? Pelo contrário, nos faria com que a gente caminhasse de uma maneira mais leve. Mas essas outras emoções, sentimentos mal resolvidos, né, se cristalizam e faz com que a nossa mochila da vida, a nossa vida, se torne pesada. Mas, Sócrates, mas essas coisas são verdadeiras, né? Eu não posso passar uma encarnação toda não sentindo raiva de alguém. Eu falei raiva?
Se não falei, está falado agora, né? Raiva também pesa na nossa mochila. Então, Sócrates, mas raiva, ressentimento, né? Sentir uma ofensa, essas coisas são coisas do ser humano. Elas, a gente não pode deixar de lado ou fingir que não acontece. É verdade, né? É verdade. A gente vai passar por eventos que podem nos causar raiva, ressentimento, né? Ódio, mágoa. Agora, o que acontece não é você passar por esse evento, é como você passa por ele, né? E se esses eventos, essas questões não forem bem resolvidas, nós cristalizamos e colocamos na nossa mochila. Se for bem resolvido, nós dissipamos aquilo ali, né? Não nos pesa mais, porque nós aprendemos alguma lição. Aliás, eu não vou dizer careca, né, mas eu estou muito calvo de dizer, né, que nós não viemos aqui para sofrer, nós viemos aqui para aprender coisas, né? Então, quando nós enfrentamos uma determinada situação, quando nós nos deparamos com alguma coisa que para a gente é um desafio, e nós enfrentamos de frente, de maneira verdadeira, nós acabamos aprendendo com aquilo ali, né? Então, aquilo que aparentemente parece um motivo de sofrimento, pode ser algo enriquecedor para o espírito. Para o espírito. E aí, nós estamos aqui para aprender. Se a gente encara as nossas dificuldades como momentos de aprendizado, maravilha. Nós não vamos encher muito a nossa mochila de pedras. Mas se a gente fica reclamando, fica se lamentando daquilo que aconteceu em 1938, aí a nossa mochila tem muita coisa aí para se libertar, né? Então, a gente reviver o passado, né? E tem pessoas que revivem o passado o tempo todo, né? Às vezes eu me encontro com alguns amigos assim, da minha idade, e falo assim, Sócrates, ontem tocou aquela música do nosso tempo. Mas que nosso tempo, né? O meu tempo é agora, né? Não, mas quando a gente tinha, né, 20 anos, tal. Sim, quando tinha 20 anos, mas o tempo nosso é agora, né? Desde aquela época. Aliás, se a gente for falar o nosso tempo, pode ser o século passado, o século retrasado, né? Há 300 anos atrás, enfim, o que é o nosso tempo, né? É claro que a gente deve se entender, né, como um produto de diversas experiências. Então, o que nós somos hoje, as nossas qualidades, os nossos defeitos, é um produto de diversas experiências, seja nessa vida ou em outra vida, né? Seja quando encarnado ou quando desencarnado, porque quando estamos desencarnados, a gente também aprende, a gente passa por experiências também. Mas isso não significa que a gente deve ter uma atitude de ficar preso ao passado, né? O passado ele deve servir para se entender, né? E para se explicar, para nós nos entendermos e para nós nos explicarmos, mas não uma espécie de pretexto, desculpa, de que antigamente era bom, agora não é mais. Antigamente eu podia, agora não posso mais. Antigamente eu era mais feliz, agora não sou mais, né? Então, é importante que a gente tenha esse tipo de atitude de se renovar sempre, né? Estamos agora no começo de um ano, então é importante que a gente tenha essa atitude, esse pensamento de se renovar e não ficar preso ao passado, principalmente as coisas que nos deixam mais para baixo, com emoções negativas, com pensamentos negativos, porque uma dessas pedras cristalizadas que eu estou trazendo aqui, né, essas emoções e sentimentos, essas questões mal resolvidas, elas parecem que atraem outras. Elas se tornam como se fosse um imã de atrair outras coisas parecidas, porque, na verdade, são energias que ficam em torno de nós, né?
Se a gente está com um problema muito grave em termos de um desentendimento, aquilo ali, aquela ofensa que a gente sente, né, na verdade, é um ferimento ao seu ego, né, à sua vaidade. Né? E se a gente está com aquilo ali muito grave ainda, a gente acaba atraindo outros. E, de vez em quando, nós vamos nos sentir ofendidos. Né? Mas e aí, o que a gente faz? Né? A gente não pode voltar ao passado. Né? Nós não podemos voltar ao passado. Não podemos mudar o passado. Mas nós podemos mudar aquilo que nós sentimos em relação aos eventos passados. Né? Porque, assim, nós não somos mais o mesmo. Nós, se tem um dogma dentro da doutrina espírita, é que nós evoluímos sempre. Aliás, Kardec diz, evoluir sempre, tal é a lei. Né? Está lá no Livro dos Espíritos. Então, a evolução espiritual é uma lei natural. Nós hoje somos melhores do que fomos ontem. Poxa, mas eu me sentia muito melhor, né? Em 2015, em 2013, quando não tinha crise, sei lá. Né? Não, mas eu não estou falando desse tipo de melhora, não. Do ponto de vista espiritual, nós estamos mais amadurecidos. É claro que eu estou brincando, 2, 3 anos não faz a menor diferença, provavelmente, mas 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, nós estamos mais amadurecidos. Hoje, somos melhores do que fomos no passado. Temos mais capacidade, por exemplo, de perdoar, que é o grande segredo da gente se livrar dessas pedras de emoções, sentimentos, eventos negativos. É o perdão. Não tem outra saída. É por isso que o perdão, ele não é apenas um dogma religioso. O perdão é uma terapia, é uma profilaxia, né? É um remédio para a alma. Porque quem perdoa não está exatamente beneficiando o infrator, digamos assim, ou o que a gente acha que seja o infrator. Quem perdoa de coração, obviamente, de verdade, está se auto-beneficiando. Porque se você tem alguma coisa contra outra pessoa, o problema é seu, não é da outra pessoa. Se aquela outra pessoa tem alguma coisa contra você, o problema é dela, não é seu. Né? Da mesma forma que se a gente amar alguém, o amor é nosso, não é dela. E se ela amar a gente, o amor é da outra pessoa, não é nosso. É óbvio que a sintonia e a energia do amor acaba contaminando. Né? Então, é melhor a gente vibrar nessa sintonia. E o perdão é essa percepção, né, sair um pouco da do nosso quadrado, né, de vaidade, de egoísmo, de egocentrismo, e entender que as experiências pelas quais nós estamos passando é uma experiência importantíssima para o espírito, por mais desafiadora que aquela experiência seja, e que a outra pessoa, ela não tem o poder, ou não deveria ter, o poder de deixar a gente numa situação delicada emocionalmente, psicologicamente, psicamente. Né? Nós é que provocamos aquilo ali. Quando a gente provoca também o perdão, nós nos libertamos daquela energia, né, do ressentimento, da mágoa, e a gente parte para outra. Não é assim que o pessoal diz? Partiu, né? Partimos para uma outra energia. Deixamos... a energia do ódio, do ressentimento, por exemplo, ela é tão forte quanto a energia do amor. Só que do lado contrário, né? Ela liga a outra pessoa. Né? Então, por exemplo, se você ficar pensando muito naquela pessoa que você não gosta... Já aconteceu isso com vocês? Não sei, né? Mas você ficar pensando muito assim, essa época de ano, final de ano, normalmente vem uma visita aqui de parentes ou de amigos em Salvador e eu espero não encontrar fulano. Aí daqui a pouco você está passeando ali no Salvador Shopping, no Iguatemi, se esbarra com aquela pessoa que você não quer ver. É energia, né, e sintonia, ao contrário, fazendo com que vocês se vejam.
O contrário também acontece. Às vezes você pensa, né, numa pessoa que você não vê há muito tempo, sente saudade dela, quando você vê, se esbarra dela ali na orla passeando, né? Então, o exercício do perdão é um exercício que beneficia, sobretudo, aquele que perdoa, né? Agora, é claro que é um perdão onde você vai conectar a razão com o seu sentimento, né? Porque tem gente que fala assim, perdoar eu perdoo, mas eu não esqueço o que ela me fez, né? Ainda bate assim na mesa, né? Perdoou de verdade, gente? Não, né? Porque perdoar eu perdoo, mas não esqueço que 1975, né? Ela fechou a porta do carro no meu dedão do pé esquerdo e tal, né? E normalmente, para as coisas desagradáveis, nós temos uma memória de elefante, né? Para as coisas agradáveis, não. Mas para as coisas desagradáveis, parece que cristaliza. Porque o ser humano ainda vibra nessa energia. Quando a gente vibrar numa outra energia, vai ser o contrário. A gente vai se lembrar de todas as coisas agradáveis que as pessoas fizeram para a gente e não vamos dar muita importância às coisas desagradáveis, né? Porque, por exemplo, Jesus, quantas coisas desagradáveis nós cometemos contra ele? Aí você fala, nós mesmos, né? Porque uma parte da gente estava encarnada naquela época, né? Uns lá perto, os privilegiados, né? Lá perto, ou lá em Israel, ou nos seus arredores. Outros eram os romanos que dominavam, né? O resto do planeta. Outros eram dominados, enfim, provavelmente todos nós, uma boa parte de nós estávamos encarnados. Então éramos nós mesmos que não tratamos bem ele, né? Mas Jesus se incomodava? Não, né? Chamava todos nós de irmãos, né? Porque as ofensas não incomodavam ele, né? E até aquela pessoa que o traiu, ele perdoa, né? Na hora. Ele não deixa. Vou pensar no seu caso, né? Ele perdoa na hora aquela pessoa que o traiu, né? Embora quem o traiu não se perdoe. Aliás, esse é um outro problema, né? Outro problema é a culpa. Uma outra pedra dessa nossa mochila, né? É a culpa. O que é a culpa? É a falta do auto-perdão, né? Então, a falta do auto-perdão. A gente também, muitas vezes a gente está nesse caminhar aí a passos lentos do ponto de vista espiritual, porque a gente sente muita culpa, né? Aliás, a sociedade ocidental é craque em fazer isso, né? Principalmente a sociedade cristã, judaica, né? Nós já nascemos culpados, né? Nascemos porque a gente apertou lá, pegou uma maçã, um fruto proibido, não sei o quê, né? Já nascemos culpados, já somos culpados, já somos pecadores, né? E aí vem uma doutrina nova, né? Que diz que não tem nada desse negócio de pecado, não tem nada de inferno, nem de diabo, né? Que nós cometemos erros porque ainda somos espíritos em processo evolutivo. Alguns espíritos evoluem mais rápido e com menos dor, porque conseguem, de uma certa maneira, trilhar um caminho melhor, e outros espíritos se atrapalham todo, né, e sentem mais o passar das inúmeras encarnações, porque insistem em não se melhorar. Mas todos nós estamos aí nesse caminho de melhora, né? Então, buscar também se livrar das culpas é algo importante, porque a gente lida com questões de culpa o tempo todo, né? Principalmente a mulher, né? Principalmente a mulher, né? A mulher, às vezes, ela não consegue, mesmo com todas as questões já resolvidas em relação, resolvidas não, prestes a se resolver, né? Em relação
a liberação feminina, em relação às conquistas femininas, mas mesmo assim existe culpa. Eu converso com muitas pessoas e que se sentem culpadas. Porque se eu tiver uma carreira boa, vou abandonar meus filhos. Porque se eu cuidar dos meus filhos, eu não vou cuidar bem do meu marido. Porque se eu cuidar bem do marido dos filhos, eu vou ficar com problema no trabalho. E assim, né? A gente acaba tendo questões desse tipo, né? O homem é menos grilado com essas coisas, né? Mas também temos isso, né? Até mesmo porque os homens já foram mulheres, as mulheres já foram homens, e como eu disse antes, as culpas, né, os ressentimentos, as mágoas, isso tudo não está ligado apenas a essa vida, né? Está ligado a vidas anteriores. Então, às vezes nós nos sentimos culpados por alguma coisa que a gente nem sabe o que aconteceu, nem sabe por que a gente sente aquilo ali, né? A gente tem culpa, a gente se sente culpado de não ser de ser feliz, por exemplo, né? Ainda existe muito isso, né? Nós brasileiros nem tanto, mas tem muito povo por aí que chega para o Brasil, mas por que o brasileiro é tão feliz assim, né? A pessoa fala, vocês estão rindo do quê, né? Vocês têm problema de governo, inflação, dólar alto, desemprego, vocês estão rindo do quê? Que eles devem pensar assim para a gente, né? Mas a gente deve buscar ser feliz, porque a felicidade, ela é um estado de espírito, né? Ela não é um lugar para se conquistar. Na maioria das vezes a gente nem sabe para onde a gente está indo, né? Então, é importante que a gente trilhe esse caminho, né? Sem culpa, sem medo, e buscando cada vez mais ser feliz, né? Hoje eu estava vendo a televisão e eles estavam falando sobre um filme que eu vi já há mais ou menos uns 20 anos atrás. Um filme excelente, eu recomendo para todos. Eu não sei se vocês já viram. O nome dele no Brasil é O Feitiço do Tempo. Quem é que já viu esse filme? O Feitiço do Tempo, né? O nome americano é O Dia da Marmota, né? Mas aqui no Brasil é O Feitiço do Tempo. Quem não viu, recomendo ver, e se não ver, vai perder a metade da encarnação, viu, gente? É um filme light, né? Na época, uma comédia inocente, a princípio, ninguém deu muita bola para ele, mas hoje é considerado um filme cult, né? Um filme intelectual, né? E até alguns coaches, alguns facilitadores de autoajuda, psicólogos, terapeutas, usam o filme para fazer as pessoas refletirem, né? O que esse filme traz? Ele traz a história de um jornalista americano, que era aquele jornalista do tempo, né? Hoje em dia, aqui no Brasil, a gente está começando a dar mais importância para o jornalismo de tempo, né? Essa menina do Jornal Nacional agora, né, está ficando mais famosa e tal. Mas nos Estados Unidos há muito tempo, até mesmo porque lá tem muito temporal, vendaval, furacão, nevasca, né? E ele era tinha um relativo sucesso como jornalista do tempo, mas estava revoltado porque iria cobrir uma reportagem, iria fazer uma reportagem, iria cobrir um evento, assim, um evento bobo lá dos americanos, que é o Dia da Marmota, né? Que é um animalzinho lá, que eles têm uma tradição de que se a marmota fizer uma coisa é porque o inverno vai demorar mais, se ela fizer outra, não vai, aquela história que a gente conhece bem aí do interior, né? Lá eles também têm essa tradição. Ele estava revoltado, né? Ele se achava a última bolacha do pacote, né? Então ele estava revoltado, um jornalista daquele porte, daquele teor, e cobrir um eventozinho vagabundo, né? Lá no interior dos Estados Unidos. Ele vai lá, faz a reportagem extremamente de mau humor, né? Ele mais duas pessoas, né? Uma jovem senhorita e um rapaz que era o cameraman dele. A jovem era a produtora. Só que quando ele está para sair da cidadezinha, cai uma nevasca que ninguém entra, ninguém sai da cidade. Então ele já estava doido para ir embora daquela cidade. Só que ele tem que ficar mais um dia. E aí quando ele acorda, o que acontece? O dia se repete, né? Vocês que já viram o filme, não é isso? O dia se repete. Ele acorda no dia da marmota de novo, né? E aí, todos os eventos que tinham acontecido com ele no dia anterior, acontecem de novo naquele dia. E ele fica mais revoltado ainda.
E aí, no final do dia, ele dorme e acontece no outro dia, acorda no mesmo dia. Ele fica preso num dia só, num tempo. No dia que ele detestava, que era aquele interior frio, com nevasca, né? Aí o que ele percebeu? Que ele percebeu que ele poderia levar vantagem naquilo ali, né? Ele era um cara egoísta, né? E aí começou a levar vantagem em algumas situações lá. Por exemplo, ele começou a pegar algumas informações da jovem, né, da mulher que era produtora dele, e ele era meio que apaixonadinho por ela. Começou a pegar algumas informações a respeito da vida dela para, na próxima vez que ele voltasse, no outro dia, né, ele já pudesse encantar a menina lá, né? E outras coisas, algumas maldades que ele fazia pelo filme, já sabendo dos eventos que iriam acontecer, né? Só que a jovem começava a se apaixonar, mas no final sempre dava errado, né? Sempre dava errado. Até que ele ficou revoltado e com aquilo ali ele começou a ter a ideia de se suicidar. Só que não adiantava, ele se suicidava, jogava lá na frente do trem, pulava. Quando ele morria, ele voltava para o mesmo dia. Não tinha jeito. Até que ele se tocou. Ele falou, poxa, mas, bom, eu posso ver se eu começo a ajudar as pessoas aqui. E ele começou também a ver o que cada pessoa precisava de ajuda, né? E ele começou a ajudar aquela pequena cidadezinha nos problemas que ela tinha e aquelas pessoas que ele já conhecia de cor e salteado, seus problemas, a resolvê-los, né? E aí começou a se tornar uma pessoa melhor. Resultado, quando ele se tornou uma pessoa melhor, a menina se apaixonou por ele também e ele conseguiu fugir daquele feitiço do tempo. Trazendo um pouco para a nossa realidade aqui, nós somos um pouco assim, né? Nós sempre estamos voltando, só que o nosso tempo não é um dia, né? São 50 anos, 100 anos e tal. A gente pega, acorda de novo no nosso planetinha aqui. E às vezes a gente está se repetindo, né? Em vez da gente aprender com os nossos erros, em vez da gente aprender que fazer o bem pode nos trazer um benefício enorme, né? Nós continuamos dentro da nossa caixa, só olhando para os nossos problemas, sem querer crescer. E aí, claro que a gente não fica preso num tempo, mas a gente volta a reencarnar e praticamente a gente pode passar por quase tudo aquilo que a gente está passando agora, porque a gente não aprendeu, né? A gente não está aqui para sofrer mais uma vez, a gente está aqui para aprender coisas. Se nós temos um quiprocó com alguém, a gente deve aprender aquilo ali. Como é que é aprender? Não é nem empurrar a poeira para debaixo do tapete, né? E nem dar de ombros e fingir que não existe. Ou estourar com a outra pessoa, mandar ela para aquele lugar. Não é isso, né? Ou seja, não é nem a gente ser reativo, né? Violento, e nem ser passivo, né? Porque também não adianta a gente se estourar, eu vou aprender, eu vou calar, né? Vou me calar e pronto, vai estar tudo bem. Não. Aquilo ali, a gente só vai empurrando e acumulando, acumulando, e aí tem pessoas que são assim, né? Acumula, depois estoura e pá, né? Era melhor ter brigado aos pouquinhos do que brigar tudo de vez. Mas brigar aos pouquinhos também não é bom, porque você vai ficar a vida toda brigando também, né? Então, o ideal é a gente resolver, né? As pessoas têm um nome hoje em dia para isso aí, a gente aprender a ser mais assertivo, né? Não é isso? Assertivo com 2 S. Tem muita gente que fala assim, fulano, você tem que ser mais assertivo, você tem que acertar mais essas coisas. Não, esse é com C, né? É ser mais assertivos com 2 S, ou seja, você dizer para outra pessoa aquilo que você quer dizer, né? Sem magoar a outra pessoa, respeitando o outro, respeitando o momento do outro, mas também não deixando de dizer aquilo que você sente. Mas isso é impossível? Não é impossível, né? Se a gente tem dificuldade de fazer isso, isso é treino, né? Vamos treinar, né? Ou seja, além de buscar perdoar as pessoas, ou os eventos, ou perdoar a si próprio, né? E perceba, quando eu falo perdoar, não significa não significa apenas, se você fizer isso, melhor ainda, mas não significa você procurar aquela pessoa e pedir perdão, né?
Uma vez eu procurei uma pessoa pedir perdão, ela falou, mas o que está acontecendo? Eu nem sei porque você está pedindo perdão. A pessoa nem sabia que estava magoada. Não, eu estou pedindo perdão por causa daquilo que eu fiz, não sei o que lá. Não, mas você fez isso, nem me lembrava mais. Né? Então, às vezes está muito mais na gente. E ser assertivo é uma espécie de precaução, profilaxia, né? Quando a gente consegue colocar aquilo que a gente pensa, a verdade sobre a gente mesmo, sobre a determinada situação, porque nós não somos iguais, né? Aliás, esse é um desafio. Nós viemos aqui para aprender coisas. Imagina se todo mundo pensasse igual. A gente aprendeu o quê com os outros? Né? Nada. Né? A gente aprende porque as pessoas não são iguais. Estamos aqui num atrito psíquico, moral, emocional, né, intelectual, com as outras pessoas, e nós vamos aprendendo. As pessoas mais espertas aprendem justamente com a questão de ser mais assertivo, de entender melhor o outro, de acolher mais, né? E aquelas menos espertas, elas vão aprendendo com a dor. Ah, eu quero brigar pelo que eu acredito, eu quero deixar o meu espaço garantido, o meu ego garantido e pronto. Né? Nós estamos aqui para nos relacionarmos com os outros. Aliás, esse é o grande desafio da gente. Né? Esse é o grande desafio. Essa é a grande prova. A gente fala que a gente está num mundo de provas, né? E expiações. Existem comentários de que nós estamos passando para um mundo de regeneração, né? Mas nós só vamos passar para esse mundo de regeneração quando a gente tiver esse entendimento, né? De que vale a pena a gente viver uma vida mais plena com o próximo. Né? E mais plena não significa viver um mundo de ilusão e fantasia. Mais plena significa sermos mais verdadeiros. Mas para ser verdadeiro não significa que a gente precisa ser agressivo com o outro. Uma vez eu encontrei com uma amiga minha, e aí ela dizendo que ela estava brigando com fulano, brigando com ciclano, ela tinha uma atitude mais passiva em relação à vida, né? Não, porque agora eu briguei com todo mundo, tá? Mas por que você está assim? Não, porque meu terapeuta falou que eu preciso dizer a verdade. Né? Aí eu falei, então você está fazendo um treinamento com o seu terapeuta de ser mal educada, né? Parece. Né? Porque assim, cuidado, né? Porque quem fala o que quer, ouve, né? Então ela saiu de um estado passivo para um estado totalmente agressivo. Não passou pelo momento da assertividade, né? Da gente se expor aquilo que a gente acha que acontece, ouvir o outro também, porque a gente só acha que a gente tem razão. Né? O outro, né? A gente diz, não, eu vou ouvir o outro, mas escuta, mas não ouve. Né? Não processa, não acha que a realidade do outro tem a ver. E se a gente fizer um exercício de buscar entender o outro, o passo para perdoar, para ressignificar mágoas e ressentimentos, é fantástico. Poxa, será que se eu estivesse passando pelo que fulano passou, será que se eu tivesse a mesma criação que fulano teve, será que se eu tivesse um cara amigo tão chato como eu sou para ele, né? Será que eu não cometeria a mesma coisa que fulano cometeu? Né? Então, se colocar no lugar do outro, fazer esse exercício de empatia é também algo importante para a gente fazer essa revisão do passado, né? Essa reconciliação com o passado. Eu posso falar até que horas aqui? Até 20 horas. Né? Até 5 horas. Falou até 20, eu falo, até 20 horas. Né? Então, até daqui a 2 minutos é isso. Né? Então, a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês, né, é que assim, a vida não é fácil, né? Mas ela também não é muito difícil como a gente pensa. Às vezes a gente colore a vida com umas cores mais escuras, mais problemáticas, né? Como se fosse uma tempestade, né? A tempestade normalmente está dentro da nossa cabeça. Né? Sabe aquele negocinho que fica, parece que a tempestade
os gráficos, os artistas gráficos representam uma pessoa que está passando por situação difícil, como se tivesse uma tempestadezinha de nuvem na sua cabeça, né? Mas não é acima da sua cabeça, normalmente é dentro da sua cabeça, né? Dentro da nossa cabeça, né? Então, assim, a vida é um constante atrito com o outro. Esse atrito não significa que seja ruim, né? Mas é um constante desafio com o outro. A gente está o tempo todo se relacionando com o outro. Aliás, esse é o grande desafio na humanidade nas próximas 3, 4, 5 reencarnações. Porque os desafios assim de doença, econômico, isso aí em breve vai ser resolvido, né? Em breve vai ser resolvido, porque a gente vê que a tecnologia, a ciência, a economia, a saúde estão avançando em passos largos. Agora, o humano, né, ainda não, né? Então, o grande desafio nosso vai ser o se relacionar com o outro e aprender a olhar para o passado e buscar se reconciliar, é se libertar daquela mochila pesada. Aos poucos, pegar cada pedra, cada peso que está ali, olhar para aquele peso, verificar, é para perdoar, é para ressignificar, é para eu me perdoar, libertar das minhas culpas. Eu posso fazer isso no centro espírita, eu posso fazer isso numa terapia, eu posso fazer isso conversando com os amigos, né? O que eu posso fazer para que eu possa ter uma vida mais leve, mais plena e mais feliz? Desejo a todos vocês paz, harmonia e felicidade. Muito obrigado.